Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, Daniela aqui falando. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre eu devo ou não finalmente usar fentanil na intubação. Vamos lá? Seja muito bem-vindo. Hoje, pessoal, o vídeo é sobre intubação, fazendo jus, né, a esta escola que vos fala. E por que hoje o assunto é intubação? Porque a gente vai conversar sobre o seguinte, eu diria que dilema para muitos, né? E dilema este que, para ser bem sincero, muitas vezes divide anestesiologistas, médicos gerais ou emergencistas que estão lidando ali com o paciente clínico. Isso divide opiniões mesmo, mas hoje eu quero comentar sobre isso. E se você quer saber a nossa opinião sobre isso, fica aqui para assistir. A grande pergunta é, eu devo ou não usar fentanil nas minhas intubações no plantão? As minhas intubações aí no dia a dia do meu plantão com paciente clínico e por aí vai. Vamos lá. Eu já quero começar falando que, vamos lá, não existe dor quando eu falo em intubação. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho melhor. Se esse paciente foi adequadamente colocado para dormir, dor não é algo que exista. Por quê? Porque dor é um processamento cortical de um estímulo danoso a um tecido, certo? Portanto, eu só posso falar em dor quando existe esse processamento cortical. Esse processamento cortical existe com o paciente acordado. Então, se o paciente foi adequadamente induzido, ele não sente dor para intubação. Isso não quer dizer que ele não experimente dos efeitos, vamos dizer assim, fisiológicos de um estímulo danoso. A intubação é um estímulo danoso. Portanto, se eu intubo o meu paciente e se eu intubasse o meu paciente totalmente acordado, ele iria sentir os efeitos orgânicos desse estímulo danoso e ele sentiria dor. Se ele está adequadamente induzido, ou seja, colocado para dormir, ele não sente o estímulo doloroso. Porém, de novo, isso não quer dizer que ele não sinta o estímulo orgânico disso. E o que é esse estímulo orgânico? Todo estímulo danoso leva a uma resposta visceral, a uma resposta especificamente simpática. Que resposta é essa? Basicamente, taquicardia, hipertensão, aumento do consumo de O2 pelo miocárdio. E essa resposta, acreditem, é uma resposta bem importante. Para vocês terem uma noção, comumente na literatura comparado o estímulo da laringoscopia como sendo maior do que o estímulo de uma incisão cirúrgica. E uma incisão cirúrgica power, como uma esternotomia. Portanto, é um estímulo grande. Portanto, a laringoscopia, ela leva a um estímulo simpático muito importante para esse paciente, que deve ser controlado. Pois bem, eu, Daniele, uso o fentanil em mais de 90% das minhas intubações cirúrgicas do paciente eletivo cirúrgico. Esse uso deveria ser o mesmo no paciente clínico do plantão, no paciente grave? Com toda certeza não deveria. Sequência rápida de intubação e fentanil são situações completamente incompatíveis. Eu uso uma sequência rápida de intubação quando eu quero e eu preciso, para estar fazendo uma sequência rápida, fazer fármacos de uma forma sequencial, de modo que eles me entreguem numa farmacodinâmica e farmacocinética, portanto, num tempo adequado, um pico de efeito com condições plenas de intubação em até 60 segundos. Isso é sequência rápida de intubação. Eu não consigo isso com o fentanil. O fentanil ele tem um pico muito tardio, muito depois do que 60 segundos. Eu consigo isso com outros fármacos, opioides como o alfentanil, até mesmo como o remifentanil. Mas com o fentanil eu não consigo. Querendo então algum efeito farmacológico do fentanil de controle simpático durante as intubações, visto o fentanil ser o opioide aí mais, vamos dizer assim, comum encontrado, o que eu faço para conseguir adaptar o uso do fentanil? Eu acabo fazendo ele bem antes do restante das
medicações da sequência rápida. Então, de um modo geral, eu faço o fentanil durante a pré-oxigenação do meu paciente. Enquanto ele está ali pré-oxigenando, eu administro o fentanil. Ele fica em torno de 1 a 2 minutos pré-oxigenando e aí eu começo a minha sequência rápida de intubação, fazendo o hipnótico, o bloqueador neuromuscular e intubando. Só que o que acontece quando eu faço isso? Quando eu tento adaptar o fentanil para a minha sequência rápida de intubação? Eu ganho alguns inconvenientes. Quais são esses? Primeiro, isso prejudica a minha pré-oxigenação. Então esse paciente que estava ali pré-oxigenando, muito bem, obrigado, com capacidades vitais forçadas, ele passa a não mais conseguir ventilar com esse volume corrente, fazendo uma bradipneia ou até mesmo uma apneia durante a pré-oxigenação. E eu ganho inconvenientes hemodinâmicos, como hipotensão durante a pré-oxigenação, hipotensão profunda durante a indução para intubação. Portanto, o fentanil e sequência rápida de intubação são fármacos completamente incompatíveis. Para deixar isso muito claro, eu tento, para fazê-lo durante a sequência rápida, adaptar o seu uso, só que eu ganho muitos inconvenientes com isso, ok? Como anestesiologista que também trabalha com perfis de pacientes críticos e graves, eu respondo, a gente deve usar fentanil de rotina em todos os pacientes clínicos urgenciais graves que eu intubo no meu plantão? Com toda certeza, não. Eu devo, portanto, visto isso, usar o fentanil só de exceção nas minhas intubações? Sim e não. E a palavra que deve reger isso é individualização. A gente sabe que os protocolos de medicina de emergência hoje vêm tirando cada vez mais o espaço do fentanil na sequência rápida de intubação, vem tirando o espaço do fentanil nas intubações de urgência. E por que isto? Visto o fentanil ser e levar um efeito deletério na maioria desses perfis críticos e frágeis de pacientes, foi visto que eu preciso ter um protocolo que simplifique. Portanto, o fentanil vem perdendo espaço. Isso é completamente justificável. Agora, só abrindo um disclaimer, um parênteses. Por que o fentanil é deletério para perfis de pacientes graves a críticos? Vamos lá. Esse paciente que muitas vezes você vai iniciar esse procedimento de intubação, ele chega por uma sepse, ele chega por trauma, ele chega hipovolêmico, ele chega, por exemplo, em um choque anafilático. O estado que ele encontra hoje, muitas vezes numa pressão limítrofe, com uma taquicardia, ele só existe porque ele está com um sistema simpático completamente ativado para fazer aquela contrarregulação. Então, se ele tem uma hipotensão acontecendo ou muitas vezes está em vias de ficar hipotenso, ele encontra-se nessa situação porque ele está ainda com um simpático muito ativado. Portanto, os pacientes estão taquicárdicos para contrabalancear essa hipotensão. Portanto, perceba, o sistema simpático ativado é o único mecanismo que mantém esse paciente naquela situação, ou minimamente estável, ou já com uma hipotensão em curso, mas com uma taquicardia muito importante para contrabalancear isso. Se eu vou com o meu fentanil, que é um bloqueador simpático, porque é isso que o fentanil é. Ele é um analgésico, opioide, com uma intensa atividade bloqueadora simpática. Se eu bloqueio o simpático desse paciente, eu acabo de tirar farmacologicamente o único sistema que o mantinha minimamente estável. Portanto, se eu retiro isso farmacologicamente, o que eu faço com esse paciente? Esse meu paciente faz uma hipotensão profunda ou mesmo ele para durante a indução. Então, viu-se que, com muita razoabilidade, que o fentanil, ele de fato foi muito deletério a muitos perfis de pacientes. Visto haver uma necessidade de simplificação de protocolos, o fentanil ele vem perdendo espaço em muitos protocolos sugeridos de intubação de emergência. E vamos lá, como eu falei, protocolos eles servem para nivelar condutas e isso é muito razoável e necessário muitas vezes. Agora, como eu mesmo falei há pouco, em quais perfis de pacientes esses protocolos, esses grandes estudos foram feitos? Em pacientes urgenciais, portanto pacientes vítimas de trauma, muitas vezes com choque hipovolêmico, pacientes infectados, pacientes com sepse, choque séptico, pacientes idosos, frágeis e com doses cheias de fentanil, 3, 4, 5 microgramas por quilo. Saiba que nesse perfil de paciente, nessa situação, o fentanil vai ser muito deletério. Então, a primeira
a recomendação que eu te falo é em pacientes hipotensos ou em vias de estar hipotenso, fora de centro cirúrgico, portanto paciente eletivo, ok? Com necessidade de intubação, que não teve sucesso à ressuscitação pré-intubação, que esse é um ponto muito importante. Você precisa, o paciente está instável, você precisa ativamente querer estabilizá-lo. Fazer ressuscitação com reposição volêmica, com cristalóide, iniciar uma droga vasoativa, por exemplo, antes dessa intubação. Mas vamos lá, esse paciente hipotenso, chocado, que não teve grandes respostas à ressuscitação pré-intubação, você está autorizado a não fazer fentanil. Use, por exemplo, uma outra escolha razoável para esse caso, como uma ketamina, ou até mesmo não use o fentanil, como o etomidato e bloqueador neuromuscular. Portanto, você está autorizado a não usar nesse perfil de paciente. Agora, e nos pacientes estáveis clinicamente e hemodinamicamente? Como? Uma paciente jovem que chega por um status convulsivo e precisa de intubação. Um paciente com um infarto agudo do miocárdio que precisa ser intubado, evolua com rebaixamento e precisa ser intubado. Um paciente com edema agudo de pulmão hipertenso que chegue no seu plantão. Um paciente com broncoespasmo refratário, uma dissecção aórtica aguda que você precise intubar. Nesse paciente, há contraindicação para o uso de fentanil? Não, nem nunca existiu. A gente precisa saber individualizar os pacientes, pessoal. A gente precisa saber ter parcimônia ao interpretar os protocolos. Você nunca vai estar errado agindo dessa forma. Agora, por exemplo, um paciente obeso que chega para você com uma pneumonia bacteriana e que essa pneumonia aí bacteriana já está virando uma sepse pulmonar. Você tem que usar fentanil nesse paciente? Olha, o que eu te falo hoje à luz da razão e da razoabilidade, existem opções muito melhores para esse paciente, como a ketamina ou como mesmo não usar fentanil. Agora, de novo, um jovem com status convulsivo, um paciente com edema agudo de pulmão que chegue muito hipertenso, você pode usar fentanil nesse caso? Por que não? Por que não usar? Perceba que o efeito deletério do fentanil não se aplica a todos os perfis de paciente. É isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês. À luz da razoabilidade, da individualização da nossa técnica. Eu digo hoje com muita humildade de pensamento que eu não tenho a resposta certa para todas as situações clínicas possíveis. Agora, eu evito o fentanil nos pacientes francamente chocados ou eu individualizo a sua dose, uso subdoses, como eventualmente 2 microgramas por quilo, ou até mesmo não uso. Uma coisa é verdade, hoje o fentanil ele não tem mais espaço para ser usado de rotina na sequência rápida de intubação do paciente clínico. Isso não quer dizer que você não precise programar o controle simpático do teu paciente durante uma intubação. Você pode e deve controlar, é tua função como médico, mas nem que esse controle simpático seja justamente subtrair uma droga. Porque se eu fizer esse fármaco, como por exemplo o fentanil, eu justamente não vou estar controlando o simpático desse paciente. Eu vou estar jogando ele do penhasco. Eu vou fazer com que ele evolua, muitas vezes com uma hipotensão franca, muitas vezes com uma parada pera-intubação. Faz sentido o que eu tô falando? Então vamos lá, se de um lado o fentanil de fato ele não tem mais espaço para ser usado de rotina, por outro lado você pode e deve fazer o controle hemodinâmico desses pacientes durante a intubação. Nem que, por exemplo, esse controle seja tirar uma droga, ou substituir por outra, ou fazer subdose. Consegue entender a diferença? Então veja, dizer que o fentanil ele foi completamente proscrito da intubação do paciente clínico, falar que hoje o fentanil é um fármaco completamente obsoleto, isso é completa falta de razoabilidade. Agora, por outro lado também, dizer que alguém com muita prudência, eventualmente individualizando esse caso, e muitas vezes além de individualizar o caso, como muitos desses exemplos que eu acabei de citar, individualizar a dose do fentanil em muitas situações, dizer que essa pessoa é um monstro só porque ela está usando fentanil, é tão falta de razoabilidade quanto. Então o que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje é individualização. Individualização, plausibilidade e razoabilidade. Não existe sim, nunca e não nunca. A medicina ela não é feita disso. A medicina não é um apertar de botões. A medicina é a todo momento você, como médico,
ter parcimônia clínica. E isso envolve, obviamente, seguir protocolos, mas haver individualização no uso desses protocolos. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido esse ponto do uso ou não do fentanil aí na rotina de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.